Alô, amigos, aquele abraço. O Arena Esportiva vai tratar de um assunto aprovado na Assembleia Legislativa: a volta da venda de cerveja nos estádios do Rio de Janeiro. Com a gente, o deputado Luiz Martins, do PDT, um dos autores da chamada Lei da Cerveja. Os outros deputados foram Geraldo Pudim e Wanderson Nogueira. Deputado, obrigado pela sua presença. Prazer é meu estar aqui na Arena Esportiva, participando na Alerj com você. Ok. E também temos a presença do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Presidente, muito obrigado pela presença. Prazer, Rui. Prazer estar aqui na Alerj. Prazer estar com o deputado pelo trabalho incansável que ele realizou na aprovação dessa lei muito importante aqui na Alerj. Com certeza. Bem, a Copa do Mundo de 2014 teve cerveja nos estádios no Brasil. E um dos maiores patrocinadores da FIFA é um fabricante de cerveja e exigiu que a venda acontecesse. Veio a Lei Geral da Copa e a cerveja foi vendida durante o Mundial. Deputado, a gente pode dizer que esse foi um dos argumentos para que seus colegas aqui de plenário, do parlamento, pudessem aprovar a chamada Lei da Cerveja? Eu acho que com certeza isso viabilizou e deu instrumentos da gente defender a lei. É só ressaltar, Rui, que o meu projeto de lei é de 2013. Antes da Copa, né? Antes da Copa. Na Copa do Mundo, eu estava na Assembleia Legislativa, estou no segundo mandato, presidente, e eu votei favoravelmente. Então, tinha uma incoerência. E aí veio esse segundo mandato, onde o deputado Geraldo Pudim tinha feito um projeto parecido com o meu e o Wanderson Nogueira. Agora, tem que se ressaltar aqui a participação efetiva do presidente da Assembleia, o deputado Jorge Pisciani, e o Carlos Eduardo, presidente do Botafogo. O Pisciani, que também é botafoguense. Eu sou vascaíno. Você é vascaíno. Tem que deixar claro aqui. Mas a lei veio à tona, o projeto, em função da participação efetiva do presidente do Botafogo. Então, ele deu full time aqui? Full time, eu acho que trabalhou conosco, com o Geraldo Pudim, com o Anderson, com outros deputados. É por isso que nós conseguimos essa vitória, que é importante para o Estado do Rio de Janeiro, para o torcedor. Isso não aumenta a violência de maneira nenhuma e que nós temos que entender e parar de hipocrisia e dizer o seguinte: a Ambev, a fábrica é no Estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Os escritórios da Ambev é no Estado do Rio de Janeiro. No momento de crise, como a gente vive hoje, isso é aumento de receita, de impostos, é isso que nós estamos buscando. E buscando o aumento de receita, a gente está buscando a empregabilidade. É isso que as pessoas têm que entender. Eu estava brincando antes com você, Rui, com o presidente. Eu fui ao jogo domingo, Vasco, para mim, todo mundo. E aí, deputado, a cerveja, as pessoas já queriam a cerveja naquele domingo com calor insuportável. Verdade. Jogo às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, um calor, nada melhor que uma cervejinha. O cara vem da praia, toma cerveja, o cara vai ao cinema com calor. Então, eu estou muito satisfeito, tenho absoluta certeza que o governador Pezão irá sancionar. A Assembleia Legislativa, ela aprovou, então, a volta da cerveja nos estádios. O deputado Luiz Martins, um dos autores, ele deu detalhes aqui sobre o tema. Presidente, o senhor deu full time, assim, a gente diz assim, para o torcedor entender, praticamente aqui, não todos os dias, mas vinha sempre na Assembleia, mantinha contato telefônico com os deputados e tudo. E conforme o deputado Luiz Martins citou, o senhor foi aquele mais efetivo dos dirigentes dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro que esteve aqui lutando pela volta das cervejas. Por que o senhor defendeu esse tema? Olha, Rui, sem dúvida alguma foi um trabalho muito interessante, essa interação entre o lado do clube com a Alerj. Foi um trabalho iniciado pelo vice-presidente de estádios do Botafogo, Anderson Simões, que fez uma aproximação nossa. E o Anderson trouxe toda a experiência e a bagagem que ele tem na gestão do estádio Newton Santos. E o que o Botafogo observou durante esse tempo todo é que as pessoas ficavam do outro lado da rua bebendo até 10 minutos, 5 minutos antes do início da partida. E a venda completamente liberada. Quer dizer, você tinha momentos em que havia repressão por parte da Guarda Municipal, e aí você tem risco de tumulto, porque exatamente, eles querem apreender o material que está à venda. E quando não havia esse momento de repressão, aquelas pessoas que ficavam bebendo ali até 10 minutos antes, queriam todas entrar no estádio, faltando 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, e não tem capacidade para você receber, às vezes, metade do público em 5 minutos. Aí você tem um sistema de roletas e um sistema que prevê uma entrada ao longo de um período de 1 hora, pelo menos. Então, o que se viu é que a cerveja acabava criando
grandes problemas e aumentando o risco de conflitos. Internamente, você vê, claro, que as pessoas não bebem tanto quanto bebiam do lado de fora, porque elas bebiam fora, antes e não iam poder beber mais do lado de dentro. Passa tempo, conversa com um amigo, tal, troca informações, aí vai bebendo uma, duas, três, não é verdade? Isso gera um ônus até para os administradores dos estádios, porque naquele conflito de entrar todo mundo junto, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Leste. Tem várias reclamações reclamando do gestor dos estádios que não tem roleteiro, que o consumidor não está sendo atendido. Olha a incoerência. É verdade. Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. E dizer o seguinte, isso foi uma argumentação nossa que o presidente Carlos Eduardo nos deu. E mostrar quando a Guarda Municipal fica combatendo os ambulantes, é dinheiro público que a gente está jogando ali. É o material humano, equipamentos, não combater o ambulante. Olha o conflito que se gera. E essa lei, eu acho que ela só beneficiou a todos que participam do espetáculo e da sociedade. E essa lei, quer dizer, antes da lei que proibiu, né, e depois agora com a lei da autoria do senhor, do Pudim e também do Anderson Nogueira, ela vem a reparar aquilo que o torcedor, que faz parte da cultura do Brasil, dele beber uma cervejinha, tomar um refrigerante, tomar um mate, uma água mineral nos estádios. E não ficar lá na rua, né, vivendo essa expectativa e daquele momento de entrar quando todos querem entrar ao mesmo tempo, gerando o conflito que o presidente Carlos Eduardo Pereira citou e que o senhor também citou. E dizendo o seguinte, o consumo, né, presidente, é em copo plástico. Sim, não tem nada de latinha, nada, garrafa, copo plástico ou garrafa plástica. Perfeito. Então a gente tem essa observação na lei que é importante as pessoas que saberem. Hoje já são utilizados para guaraná, para outras bebidas que claro. São refrigerantes, no caso. Com certeza. Mesma coisa, não tem grande mudança. É verdade. A expectativa é que a venda de cerveja diminua, então, esses problemas enfrentados pelos torcedores que ficam na rua bebendo fora dos limites do estádio, ou até mesmo dos limites ali com os ambulantes. E depois, todos querem entrar ao mesmo tempo, conforme falaram aqui o presidente do Botafogo e o próprio deputado Luiz Martins. Aí vem aquela confusão nas bilheterias e também nas entradas. Esse fato foi pensado não só pelo senhor, pelos dois outros colegas, né, tanto o Pudim como o Anderson Nogueira, em função de fazer com que os colegas de parlamento, né, pudessem chegar a uma conclusão dessa necessidade da aprovação da lei, deputado? Com certeza, Rui, porque o que aconteceu quando eu elogiei o presidente da casa, o Jorge Pisciani? Ele teve a sabedoria, antes de colocar o projeto de lei em pauta, nós sentarmos os líderes dos partidos com o presidente e com o presidente do Botafogo e dialogamos sobre isso tudo. Inicialmente eu falei da argumentação que ele nos deu, os conflitos, as pessoas que bebem. Então, isso tudo foi analisado num contexto. Então, a participação de todos nós, viemos para o plenário votar favoravelmente, porque nós tivemos essa conversa com o presidente Pisciani, tivemos com o líder do governo. Então, todos nós, quando entramos no plenário, sabíamos. E os deputados que estavam no mandato anteriormente já sabiam que foram os votos favoráveis ao projeto da bebida na Copa do Mundo. Eu quero até ressaltar que o deputado Luiz Paulo, que foi um defensor contrário na Copa do Mundo, foi um defensor favorável a nós em função do nosso encontro no colégio de líder com o presidente da casa. O deputado Luiz Paulo, que é torcedor do Flamengo. É torcedor do Flamengo, e votou conosco aí, favorável também à cerveja. Com certeza. Porque teve esse entendimento que é para beneficiar a população, a indústria e todos nós. Eu sempre costumo dizer que a política é a arte da conversa. É a arte daquele que é político poder conversar não só com o povo, que é o grande interessado, naquele que dá o voto, né, para o deputado, para o senador, para o prefeito, governador, vereador, mas vocês conversam muito. E essa conversa, esse encontro dos líderes dos partidos, em que o senhor participou, o presidente do Botafogo, foi fundamental para que eles passassem os demais deputados dessa importância do porquê aprovar essa lei. E observar, Rui, o seguinte, eu sou líder do PDT desde a legislatura passada, continuo nessa. É importante ressalvar o seguinte, nós colocamos a cerveja, que é o teor alcoólico mais baixo que nós temos. Perfeito. Está fora a cachaça, o uísque lá, o vinho. Que as pessoas, eu tomo vinho, mas o vinho tem um teor alcoólico maior do que a cerveja. 11, 12, eu vejo alguns 14, companheiros que foram contra, eu tomo vinho, é muito maior que a cerveja. Nunca foi autorizado, né? Nunca foi autorizado. Então, o que nós fizemos questão de botar na lei é cerveja.
que é o teor alcoólico é mais menor. baixo. A cachaça tem em torno de 38%, 42%. Bem mais alto, o vinho também. O vinho também. Então não é uma cerveja. Isso foi tudo discutido antes de nós chegarmos no plenário dentro do Colégio de Líderes. Perfeito. A recente aprovação da venda de cerveja nos estádios do Rio faz com que a concessionária Maracanã e a Polícia Militar avaliem o impacto da medida na questão da segurança e na operação do estádio. O Flamengo é o único dos clubes que irá lucrar com a venda, porque no contrato que tem, prevê um percentual da venda dos bares. Para os demais, o percentual de aumento da receita é indireto, através da frequência de público. Mas o Flamengo, presidente Carlos Eduardo Pereira, deputado Luiz Martins, não veio aqui na Assembleia, como o senhor esteve, lutando pela aprovação da cerveja. Veio apenas o presidente do Botafogo. E aí, os outros três? O Fluminense joga no Maracanã, o Vasco tem jogado no Maracanã e o Flamengo foi o primeiro clube a assinar o contrato com a concessionária Maracanã e não se fez presente. Rui, eu acho que da parte dos clubes, eu acho que a gente tem que, independente de quem vai ser beneficiado, eu acho que o grande beneficiado desse projeto foi o povo do Rio de Janeiro, porque e os clubes também, porque os clubes passarão a ter a oportunidade de terem novas receitas sob a forma de exclusividade na venda de determinada marca e captação de naming rights associados a essas empresas, o que antes elas estavam alijadas desse mercado. Clubes de menor investimento terão possibilidade de ter esse ganho extra, no caso aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, você pega o Bangu, que agora no Campeonato Carioca o seu estádio será utilizado, a Portuguesa considera a utilização, fora, no interior do Rio de Janeiro, o estádio de Macaé será utilizado, Volta Redonda, Friburgo, Cabo Friense, Campos com o Goitacás lá, que é um clube de grande torcida. Só para cortar o presidente, isso influenciou muito os deputados que têm base no interior do estado. Porque a gente só fala na concessionária do Maracanã ou Newton Santos. Esses clubes que o presidente do Botafogo citou do interior do estado, teve uma participação efetiva dos deputados, sabendo da importância que administra os estádios, uma cisão de ter a autorização da cerveja. É um projeto que tem capilaridade, então ele atende não só aos grandes clubes, essa tem sido a nossa luta aqui, no sentido de fortalecer os clubes de menor investimento, fortalecer o Campeonato Carioca e melhorar sempre as condições para o nosso consumidor, que é o torcedor. Com certeza. Nós vamos dar uma pausa agora no Arena Esportiva, já voltaremos com a segunda parte sobre o tema da cerveja nos estádios e também sobre o Botafogo, um papo com o presidente Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, e com o deputado Luiz Martins. Já a gente volta aqui no Arena.